Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta. E este canal é especializado em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. O atendimento é via Skype e alguns dos meus clientes permitem colocar trechos da sessão aqui no canal do YouTube. Bem, eu inicio sempre os vídeos com o áudio da anamnese e depois a sessão. Nesse caso, na hora da edição, eu cortei a anamnese, então ficou faltando. Então, vou dar um breve relato. Esse rapaz me procurou pela questão de saber se tem outra linhagem, mas também na vida pessoal. Ele tem 35 anos e ainda mora com os pais, se sente infantilizado, tem uma série de demandas na vida dele e ele não consegue executar. Então, a sessão foi nesse sentido, ou seja, foi buscar também em vida passada, no campo sistêmico, alguma coisa que pudesse estar bloqueando ele na vida atual do ser humano. Em seguida, ele fez contato com a linhagem de origem, ok? Então, vamos lá ouvir. Parece que eu estou indo. Uma vila, mas é muito rústica demais, é tudo cabana de pano. É bem pequeno. Inclusive, acho que é só da família. Eu sinto que é uma cabana da família só. E você tem mais ou menos quantos anos aí? Acho que 35, talvez. Nessa cabana você mora com família sua, é mulher, filhos, ou é pai, mãe, irmãos, como é que é? Não, eu vejo minha mulher e minha filha. É menina. Deve ter uns 5. Você olhando para sua família, você gosta deles? Gosto, responsabilidade. Tenho que cuidar. Esse cuidar é o que, assim, corre algum perigo, lugar, ou é só subsistência? Não, de dar provimento, de caçar, essas coisas. Tá, e é um lugar que mora poucas pessoas? Não, na verdade é na mata. A mata eu moro debaixo desses cânions, que daí é cheio de mata, é cheio de pinheiro. Não, só tem nós. É nós só. Tem, vocês não tem ninguém? A cabana é só nós ali. A gente é muito nômade. Por que vocês são nômades? Você tinha família, você lembra dos seus pais, mãe, irmãos, anterior ou não? Não consigo lembrar. Você acha que esse fato de ser nômade é uma coisa que meio que foge de alguma situação? Não, simplesmente sobreviver. Tem que viver assim, porque é assim que tem que viver. Tá, tem que ir buscando o que dá aquele local até para subsistir. Mas não lembra do seu pai e da sua mãe, da família anterior. O que aconteceu com eles? Me vi uma imagem de cabelo branco, mas não vou contar de 3 para 1 e vamos voltar lá no momento da separação, ou que houve essa separação, o que aconteceu com eles. Vamos lá. 3, 2, 1. Onde você está agora? Eu sou pequeno. Eu devo ter uns 6 anos. E eu só vejo a minha mãe. Mas minha mãe também já é velha. Talvez seja minha avó. Você nem conheceu sua mãe? Só vejo a senhora de cabelo bem branco, bem branco. Bem típica índia, assim, cabelos longos, brancos. E então você não conheceu o seu pai, a sua mãe? Consigo lembrar deles. Era de laço sanguíneo mesmo, ou você acha que ela só te cuidou? Eu acho que é laço. Sim. Ela me olha com carinho. Meu pai e minha mãe, o que aconteceu com eles? Eles morreram. Me sinto abandonado. Parece que eles foram fazer uma caça, alguma coisa assim, e eles não voltaram. Eles não soube dizer o que aconteceu. Eles não voltaram. Mas eles iam voltar. Mas eles não conseguiram voltar. Não voltaram mais. Ainda tem a avó me cuida, mas não vai ser por muito tempo, coitado. Eu vou ter que crescer rápido, eu vou ter que ser homem muito rápido, eu vou ter que saber caçar muito rápido, não vou dar conta. Só tem eu. Tô com medo. Eu não quero sair daqui do lado dela. Vou contar de 1 até 3, vamos caminhar pra frente e vamos ver. Ela partiu, quantos anos você tinha? 1, 3, como está agora? O que está acontecendo? Eu só me vejo com minha idade, eu tenho 12 anos. E você agora você tem que amadurecer muito rápido. E agora eu sozinho. E ninguém me ensinou como é que faz. Agora é assim, como eu tô fazendo, o medo desaparece. Eu me vejo com uma lança na mão. Uma lança fina. Eu peguei da avó, enfim. Tem que aprender como é que faz lança. Também tem que aprender. É bastante responsabilidade para um menino de 12 anos, né? E não tem ninguém por perto. Não, eu tô na beira de um riacho com essa lança. Talvez eu esteja querendo pescar. Tem que ser rápido. Mas é como se eu não tô mais com medo. Agora eu tô aprendendo.
Perdi o lance daquele medo de criança de 6 anos, como é que vai ser agora? Eu já tô fazendo, fazer o quê? Tem que fazer. Dizer que você é capaz, não é isso? Eu sou rápido, eu sou um cara rápido. Podemos ir em frente? Sim. Ok. Agora eu vou contar de 1 até 3, vamos voltar lá aos 35, quando você está com a família. Nessa trajetória, tudo vai lembrar-se de tudo. Eu quero saber como é que você conheceu essa pessoa. Vamos lá. 1, voltando aos 35 anos. 2, 3, onde você está agora? 14 anos. Eu ainda tô no Rio, mas eu vi uma moça na minha frente. Ah, você tinha 14 anos quando você conheceu ela. Isso. E de onde ela era? Era da região ali, não tem uma região, não tem limitações. É natureza, a gente é muito bicho. Aí você conheceu ela, ela já veio para perto, já ficou Vamos caçar junto, vamos caçar juntos, me ajuda, sei lá. É nesse sentido. Esse sentimento ali que eu tô com ela é mais de ajuda um com o outro. Porque ela tem família também, mas eu não vejo essa família agora. Mas ela, como se ela me dissesse, eu tenho família. E eu sou sozinho. Parece que nessa situação ali, parece que eu me junto, mas eu não me junto com eles, né? Mas nessa visão de agora que eu tô, é só eu e ela. Mas me parece que ela tem família. Quero ir pra família com ela. Vou contar de 1 até 10, vamos passar 10 anos. 10, onde você está agora? Eu vejo um senhor, mas engraçado ele ser gordo. Tá comendo muito. Parece ser o pai dela. Ele é hierárquico, ele que manda. Você vive na casa deles? Essa cabana é uma cabana de pano também, marrom. Mas mora todo mundo aí. Mora todo mundo aí. Uma vida mais tranquila. Ficou mais fácil com ele, né, organizando. Eu que ainda sou pequeno, apesar de já ter 24 anos, ele tem uma sabedoria. Tá, então ele que guia você. Ele me manda, vai fazer tal coisa, aí eu vou. Gosta de aceitar essas ordens? Gosto, porque eu não tive. Entendi. Você não teve a figura do pai, né? Exato, eu peguei ele como se fosse meu mentor. Posso ir em frente? Pode ir em frente. Vou contar de 1 até 10. 10. Onde você está agora? Eu tô como eu tava antes no começo. 34 pra 35. Aí que veio o filho, a menina. Já tá com 5. E tá tudo bem? Mas a gente é feliz, a gente não é infeliz não, tá tudo certo. Eu sou um cara musculoso, sou um cara forte, consigo prover. Seu sogro continua que manda tudo? Não, já tô sozinho, não tem mais ele não. Me veio o sentimento que agora, saia, vamos fazer a vida de vocês. Ai, ele botou você pra fora. Então o sogro falou, agora é hora de crescer. Exato, daí eu tô feliz da vida, eu tô feliz, eu consigo fazer. Você saiu da aba dele, mesmo assim você se sentiu bem? Sempre que eu já sabia fazer. Eu aprendi sozinho e com ele só foi mais uma... Certo. Aprendi com a vida. Podemos ir em frente? Pode. Agora, eu vou contar de 1 até 3, vamos caminhar direto para o momento da sua morte nessa vida e vamos ver se demorou muito e você vai se lembrar de toda essa trajetória e pontuar pontos importantes se tiver. Vamos lá. 1, caminhando para o momento da morte aí nessa vida. 2, 3, como está agora? É um furo no peito, talvez um chifre, bem profundo, bem no canto esquerdo, no coração. Então você saía para caçar e aí você foi caçado. Não foi muito mais longe do que 35 não. Inclusive, se não for 35. Tá, e vê o seu corpo? Veio, está nas pedras. Então, eu quero que você olhando para ele aí, faça uma reflexão aí dessa vida. Como é que você percebe essa vida? O que você fez? O sentimento de abandono é muito grande. Ai, como é difícil. Ai, mas ele foi muito bom. Que cara fera ele foi. E o que você faria diferente aí nessa vida, se pudesse? Me veio na cabeça de estar junto com meus pais, mesmo sendo pequeno. Vou contar de 3 para 1, vou trazer o seu pai e a sua mãe à sua frente para você ter um diálogo definitivo e se despedir dele uma vez que você não conseguiu lá naquele momento. Vamos lá. 3, chegando até você, os seus pais, nítido e claro. 2, 1, como está agora, vê ele. Veja, minha mãe é muito bonita. Ela tem tipo um arco na cabeça, tipo um capacete com 3 pontas, sabe? Meu pai, ele é barbudo, meio ruivo, grande também. E aí, olhando no olho, diz: mãe, eu não pude me despedir, eu queria dizer que eu senti muito a sua falta, mas eu entendo que vocês foram mortos e tentando ir atrás da subsistência, entendeu? Tem um diálogo aí com eles, assim, tá? Sim, eu aceito, claro, sim. Tava fazendo por mim, aceito, claro que eu aceito. O abandono, enfim, foi um sentimento que é normal ter. Eles não abandonaram, claro que não. Eles foram retirados de cena, mas a criança não entende isso, entendeu como abandono. Mas que você diz pra ele assim, isso virou um lastro muito forte que tá vindo até pra tua vida atual, que você não consegue sair fora justamente pela questão do abandono. Não quer abandonar o mesmo que você registrou. Diz pra ele, pai, mãe, eu entendo isso, me abençoa que eu vou fazer diferente, cada um tem o seu caminho, vocês seguem o seu, que eu sigo o meu. Perfeito, pai e mãe, eu entendo. Obrigado por me prover.
Eu amo vocês e tá tudo certo, eu sigo o meu caminho e você é o de vocês. Obrigado pelo amor que vocês têm por ti, muito obrigado. Foram? Foram. Eles foram abraçados, felizes, sorrindo. Então eu quero que você entenda isso. Não precisa criar esse lastro amarrado em pai, mãe e ter vida própria. Porque depois que você se sentiu assim, você acabou se submetendo a uma outra hierarquia, mas você percebeu também que tem essa força. Você dá conta da sua vida, você dá essa força, você aprendeu isso. Então você consegue prover, consegue tocar a sua vida, conseguiu nessa vida ser adulto, se fortalecer, cuidar da família, ter filhos. Só morreu muito jovem, isso você vai deixar aí também, tá certo? Você não precisa repetir nessa vida morrer jovem, não. Foi apenas um acidente que aconteceu. Essa dor no peito do lado esquerdo, do ferimento, pode ser uma dor que venha também a você sentir esse reflexo da dor, ou poderia até ter algum problema no órgão que é o coração, mas isso é tudo reflexo, você deixa tudo aí, entendeu? Eu tenho peito sapateiro hoje em dia, pode ser por causa disso. Deixa tudo aí, não precisa repetir, porque enquanto a gente não elimina, a tendência é repetir, às vezes num grau menor ou maior, deixa tudo aí. Essa parte do seu chakra cardíaco, ele está todo congestionado porque você foi atingido aí, mas aconteceu aí nessa vida, você entende isso? Entendo. Deixa tudo aí, você é livre, liberado desses lixos emocionais, de abandono, de solidão, de precariedade, de ter que se submeter à ordem de outras pessoas, viver abaixo de asa de ninguém. Você agora é fortalecido, renascido, pronto para fazer uma vida diferente, próspera e abundante. Vou contar de 1 até 3, você vai se desligar desse corpo e imediatamente será recebido no outro plano e você vai ver a luz primeiramente. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê a luz? Vejo. Nessa luz, vou contar de 1 até 3 para que alguém venha te receber nesse plano. Eu não sei se virá, mas eu vou comandar. Vamos lá. 1, ficando nítido e claro quem te recebe nesse plano. 2, 3, como está agora? Vê? Ele parece que é uma mulher. Não, é uma onça. Ela é bem magra. É uma onça. E a cor do olho? É verde. Bom, pode ser que seja uma anfitriã. Olhando no olho dela, pergunta: eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Ela achou a cabeça assim. O que você sente? Eu não tenho certeza. Diz pra ela assim: essa imagem é sua mesmo? Como você é, ou você tá holografando pra mim? Essa imagem é sua ou você tá holografando pra mim? Ela falou pra acreditar. É ela sim. Então não tá te enganando. É real. Não, tá enganando. Enfim, eu senti afinidade sim. Ela tá sorrindo pra mim, tá tudo. Se eu tenho essa linhagem, por que eu tô no planeta Terra? Não tô conseguindo. Aí é que é. Telepático, olho no olho. É a primeira coisa que Me veio eu. Sou um leão muito grande, mas estranho, não é isso que eu perguntei. Ela falou que é, sei lá, aprendizagem só, mas eu não quero aceitar que é só isso. Mas eu, no meu humano, não quero aceitar que é só aprendizagem. Calma, ela tá só começando. Se você ficar assim, ela vai embora. Ok, Perfeito. Tudo bem, aprendizado. Deixa que eu comando. Aprendizado do quê? Pergunta pra ela. Aprendizado do quê? Emoções. E pelo visto você está aqui desde o início da colonização, civilização, e até hoje não cumpriu o que você veio fazer aqui. Diz para ela: na minha vida do humano, qual é a orientação? Eu vou formar família, vou ter filhos? Ela falou: vai, tá tudo certo, não se preocupa. Ela falou que eu tô aprendendo a ter essas emoções e por isso que é tanta coisa na minha vida, tanto relacionamento, tanto diferente um do outro, porque eu tenho que aprender isso rápido, ligeiro, como eu não fiz antes, eu tenho que fazer tudo de uma vez só agora. E que no fundo eu quero ter minha família. Então vai ter filhos. Quantos filhos? Cabeça veio 2 direto. Eu tenho que aprender a ter emoção, tenho que aprender a ter amor incondicional. É isso que eu tenho que aprender. Eu não tenho que julgar, eu tenho que ter isso para eu ser feliz. Não, aprenda a ter esse amor agora. É isso. Quer dizer que você deve ter sido assim um pouco rebelde da sua linhagem e mandaram você para cá para você aprender a ter paciência, compaixão, amor incondicional, que no caso do humano precisa muito. É exato, eu sou muito condicional, eu só amo se eu tiver tal coisa. Não tem que ter isso, tem que ter amor incondicional, o nome já diz. Mas ao mesmo tempo eu sou muito hierárquico, nem sem ser machista, mas no sentido eu sou muito alfa, e não aceito certas coisas. Então, isso é coisa de falta de amadurecimento. Quem é inseguro não precisa impor nada. Às vezes parece coisa de birrento de adolescente. Diz pra ele. Perfeito. Eu agora, liberando a vida passada, que eu tive todos esses problemas de abandono e uma série de coisas, eu consigo me fortalecer agora como homem, como provedor, sem ter medo do futuro? Ela fez a cabeça que sim, consegue. Ele falou, é sem medo, tá tudo certo, tá tudo correndo no tempo que tem que ser. Claro que você tem todos os problemas que você levou com essa vida aí de informática, enfim, está muito ligado ao computador, mas que você está conseguindo buscar esse tempo perdido, muito bem, inclusive. E a questão da alimentação, da carne, de tudo isso aí, com que ela pode te orientar, se você vai conseguir fazer essa transição.
da alimentação, ela virou a cara e falou que eu tô muito errado. Muito, muito, muito errado. Mas ela não me deu orientação. Ela só falou, só tem que mudar, tu já sabe. É claro, eles não podem interferir no livre-arbítrio. Mas já sabe que tem que mudar para poder manter essa conexão viva aí. E diz para ela, vocês vão entrar em contato comigo agora através de sonho, eu vou sonhar, vocês vão me orientar. A partir de agora vocês vão entrar em contato comigo como? Como é que vocês vão fazer? Sonho, simplesmente sonho. Pergunta para ela se você pode se ver na sua linhagem original. Ela falou assim, tu já se viu? Não, mas agora. Eu sou Sim, ela falou, eu já, ela falou assim, brincando, tu já se viu e eu consigo me ver assim. Eu sou um leão muito forte. Eu sou um leão muito, muito grande, muito juba, enorme. Tem algumas coisas na cabeça. É como se fosse uma pérola na frente da testa, com um capacete, mas esse capacete ele não é inteiro na cabeça, ele tem alguns furos. Capa, eu tenho tudo. É como se fosse um soldado. É um soldado forte. É isso. No meio dos soldados você é muito forte. Você também pergunta para ela, eu estou em dúvida em relação à minha vida profissional, qual o caminho, né? Qual que é a orientação? Continuo na psicologia, eu vou para outro caminho, qual é o caminho? Falou cura. Ela falou que a cura não é nada a ver com o meio materialista, como eu estava fazendo do direito, de conflito, essas coisas, não é para mim. Sai dessa coisa da política também, de rede social, como eu já saí, graças a Deus, já fui pior. Também não é para mim. É que você tá aprendendo, é meio holístico aí teu negócio. Imposição de mãos pra ser muito importante. Ela falou assim, você já fez reiki em algumas pessoas e você chegou até a chorar, de tão forte que tu se doa pra energia primordial. É exatamente esse sentimento, é agradecimento por ser instrumento. E é muito bom por estar ali, curando as pessoas, que não sou eu, mas o instrumento é importante também. Eu quero saber, sim, eu recebi um dinheiro ontem, que não é muito, mas como eu estou nesse meio criança ainda, nessa coisa infantil, eu tô com medo de perder logo, porque criança não fica com dinheiro, né? O que eu tenho que fazer com esse dinheiro? Investir onde? Quando? Pra onde? Ela falou que tu já sabe, tu já tem a gente aí que tá fazendo contigo. É isso mesmo, não tem eu, é escola. Você vai ser um empresário no meio holístico. E tu vai dar aula também. Tu tem que aprender coisa ainda. Tu não vai dar aula agora não. Mas tu já tem pessoas que já dão aula e você vai ajudar essas pessoas. Você vai ser um protetor dos terapeutas. Um espaço holístico que você vai administrar, mas são outros profissionais que vão fazer o trabalho, né, na área. Isso. Eu também vou fazer isso futuramente. Inclusive, eu já tenho uma colega que vai ser muito minha parceira. Ai, que feliz. Obrigado, gratidão. É isso, você sabe que trabalhar com cura tem essa coisa do não comer carne, aquela coisa toda, né? Você vai fazer um compromisso com ela agora aí na sua frente, na frente dela, que você vai rever essas questões da alimentação. Ela falou assim, tu até pode comer, só que tu vai morrer cedo. E tu vai deixar de fazer muita coisa daí. Inclusive, ela já me deu até a idade, 55. Vou fazer um compromisso com ele, sim. Até porque eu não posso passar energia para terceiros, sendo eu de instrumento. Exatamente. Tem que se preparar em todos os campos aí para ser um bom curador. Eu tô suando, cara. E precisa doar essa energia, porque se você não doa, vem tudo para você, reverte. Meu coração explode. Agora você já tem todo o direcionamento. Podemos voltar, não? Podemos, claro. Okay. Ela falou assim que eu tenho que ter curiosidade nas outras coisas. O importante tu já sabe. E o pouco dinheiro que tu tem vai ser o começo. E a partir daí vai vir mais coisas. Eu tenho uma dúvida se eu tenho que começar a fazer dinheiro para depois eu investir com esse meu pouco dinheiro, ou eu tenho que já investir na escola. Ela falou, escola. Não desfoque da escola. É o pouco que tu vai investir na escola, vai ser o pouco necessário que tu vai sobreviver. E daí por diante tu vai crescer e vai crescer muito. Tu vai ter mais ainda coisas que veio na tua vida hoje que são herança. Por isso que a herança não saiu até agora, porque vai vir no momento certo. E tu já sabe hoje aonde vai ser investido esse dinheiro. Tu já sabe. O teu negócio vai ser muito grande, e não é o negócio em si, mas o negócio, a palavra, é grande para todo mundo, porque tem muita gente que vai precisar de cura. Você vai ser uma referência na região. É isso aí. Tá bom? Tá excelente. Então, agradeça também, se despeça. Eu também agradeço por ela ter vindo. Obrigado. E ter orientado também, ter atendido o meu chamado, para a gente poder fazer o caminho. Obrigado por ter me atendido, por ter vindo. Nos vemos nos sonhos. Vou contar de 5 para 1. Você vai voltar à realidade atual, à sua atual vida, o seu corpo físico, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, 1, abra os olhos, se mexa bastante. Nossa, eu tô suando. Nossa, minha mão tá tremendo inteira, como se eu estivesse no campo de constelação mesmo. Nossa, Cássia, muito obrigado. Desculpa, eu fiquei emocionado. Imagina, de ter essa emoção que é bonito de se ver. Ai, Cássia, obrigado. Pronto, fora de chorar. Deixa vir essa emoção. Você vai ver que por esses dias mais informação vai chegando, e através do sonho também, você vai ver como o direcionamento e as coisas aceleram muito da partir de agora, entendeu? Pra dar certo. Ai, Cássia, eu não sei nem mais o que dizer, só gratidão.
Eu sei que já escuta um monte de gente aí te agradecendo direto. Você deve ter, já escutei, deixa eu fazer meu trabalho e deu, né? Não, meu querido, cada um é uma. Obrigado por tudo. Eu te acompanho todos os vídeos que tu já colocou, eu vi, te revi várias vezes. Essas coisas me fazem bem porque eu tô precisando, né? Eu tô muito inseguro, como você mesmo falou. Tô muito na infância. Tô passando por agora por um relacionamento desses que eu tenho. A menina que namorando, de fato. Ela é uma menina excelente, ela tem um filho e eu não tô aceitando. Eu tenho que aceitar. Tudo que vem pra gente, a gente tem que aceitar, entendeu? Por aquilo que eu te falei, quem não se envolve também não se desenvolve. De repente você se envolve aí, esse adolescente, não sei, vai precisar de você de alguma maneira, é nessa hora que você vai crescer, você está sendo testado, você vai trabalhar como curador, e justamente os que estão mais próximos de você, você não vai dar atenção, aí você não vai ser um bom curador. Eu tô fazendo isso, exatamente isso, Cássio. Exatamente. Para você amadurecer mesmo. E levar isso com maestria. Porque você reverte esse jogo. Você não mencionou isso na hora que eu perguntei, você só falou da namorada. Depois, durante a sessão é que você falou sobre isso. Mas se eu tivesse registrado isso, eu já teria perguntado se as crianças têm outra linhagem, qual é o seu papel na vida delas. Mas tudo bem, você vai entender. Daqui a pouco eles vão te explicar. Porque nada, absolutamente nada do que vem em direção para nós ou na nossa vida é prazo. Não existe coincidência. Tudo é aprendizado. Tudo é desafio. Tudo é porque é para você. Eu tenho que colocar na cabeça que eu tenho que parar de não querer desafio. Desafio faz bem pra gente pra crescer. E vai saber lá na frente como lidar com as pessoas. Quando você tem problemas de relacionamento, você entende o outro quando vem pra você trabalhar essas questões, você vai entender o outro porque você já passou por alguma coisa parecida, entendeu? Tem que aprender. Você veio pra aprender a questão da emoção. E isso tudo é ebulição, tudo é emoção. É raiva, é sentimento de alegria. De não sei você tem que passar por todos esses sentimentos e se contrariar. Porque o curador ou aquele que tem linhagem, ele veio aqui para servir o humano. Ponto. Senão você não volta para sua linhagem. Você vai viver aí quantas vezes, né? Já tá desde o início da civilização, pelo que você viu aí, que é o que eu falo, que quem tá aqui em fuga e não cumpre o que veio cumprir, na hora que coloca em regressão, vai lá nos primórdios da civilização. Para quê? Para mostrar para a criatura que ele tá aqui desde o início, indo e vindo, e até agora não cumpriu. Tipo, passa na fase, né, filho? Faça alguma coisa, né? Exatamente. Agora você já tem a consciência. Agora é fazer o fazer. Empurrar com a barriga. Porque também o planeta chegou num ponto que não tem mais. O planeta está em catarse. Então agora não tem mais como. Dá o salto ou vai pro buraco. E a gente veio para colaborar nesse momento. Nós estamos aqui nesse momento planetário porque nós escolhemos estar aqui agora. Agora vai fugir da raia? Posso e não quero. Essa coisa que eu te falei que eu tava fazendo direito, depois que eu comecei a ir buscar esses meus autoconhecimentos e tal, esse ano eu comecei a fazer psicologia e foi assim, tá aí. E eu vou usar isso, mas muito mais essas questões espirituais, né? Isso aí é que é a verdadeira fonte. Não? E se a gente não cumprir bem esse papel, sabe-se lá pra onde a linhagem vai mandar a gente? De repente pra uma coisa pior. Até melhor cumprir o que veio fazer por aqui mesmo, entendeu? Aprender a lição pra gente poder um dia voltar pra própria linhagem. É isso, meu amado. Vai poder colocar lá sem identificar? Claro, por favor. O pessoal tá tudo certo, liberado, que o mundo precisa saber. Com certeza. Muito obrigado, Cássio. De coração. Abraço.